E se a Guerra Fria tivesse terminado em uma guerra quente de verdade? Prepare-se. É tiro, bomba e riso ácido. Imagina o seguinte: uma manhã ensolarada de 28 de outubro de 1962, tipo dia de galinha com farofa em Bangu. A tensão na crise dos mísseis em Cuba atinge níveis dignos de série da Netflix, e de repente, bum! Um submarino soviético se confunde com lava-jato de torpedo, dispara e acerta um navio da Marinha dos Estados Unidos. Um único erro, um único mergulho errado na madrugada. A reação americana é quase automática. Bombardeiam Havana. Dali pra frente não tem recuo nem relatório de peço desculpas. Começou o apocalipse. Nas primeiras 12 horas, vimos aquedutos virando fumaça, satélites sendo fritos, professores de química virando acadêmicos de sobrevivência com cara de Netflix Talking Heads em bunker. A OTAN corta abraços, o Pacto de Varsóvia responde com mísseis táticos, e os armários nucleares se abrem como guarda-roupa de princesa rebelde. Moscou, Washington, Londres, Paris, Beijing, Kiev, Berlim e Los Angeles recebem mimos radioativos direto dos céus. Morte instantânea, caos remoto, e o que restava de cotidiano é pulverizado. O inverno nuclear bate forte e rápido. Camas congelando, milho parando de crescer, vaca morrendo de frio. O sol vai pro período sabático. Fumaça, cinzas e trevas dominam o planeta. Tive gente que teimou em reclamar que ficou impossível até descer para ir ao mercado de bunker. Era pura desgraça. Mas o que vem depois? Bom, a humanidade resolveu jogar bom senso pelo ralo. O planeta virou uma versão macabra de medieval pop. Sem energia, com mofo, com rádio velho e com cartilha de sobrevivência no lugar de currículo escolar. Internet? Framboesas? PDFs? Nem pensar. Satélites mortos. Comunicação global volátil como Wi-Fi em prédio antigo. Todo mundo inventando sinal de fumaça e abacaxi secando no sol. Governos tentam se reorganizar em bunkers distribuídos. Entre eles, o Exército Brasileiro, tentando dar jeito no caos. Mas o resultado é pior do que série da madrugada. Brasília vira cidade fantasma, refugiados se espalham, favela vira centro de resistência e biohacking de batata. Moeda? Rublo? Dólar? Nunca mais. A regra agora é escambo baratinho com latas de leite em pó e cadeira de plástico como unidade de troca. E aquilo que parecia cultura, Hollywood, Beatles, Mandela, pizzas de pepperoni, só vira lembrança em muralha de bunker. Star Wars? Nunca existiu. Moleque nunca subiu num palco porque fez discurso bombardeado. ONU virou sigla generacional. Guerra Fria literalmente virou guerra de todo mundo contra todo mundo. O século XX? Definido como o século que empurrou o botão e se explodiu. Europa? Fraturada. A UE nunca existiu. França, Itália, Espanha, Alemanha e Grécia se transformam em cidades-estado sobreviventes com generais parando trânsito de camelô e cobrando pedágio por ponte improvisada. Estados Unidos? Virou Mad Max continental. Califórnia isolada, operando com tecnologia solar caseira. Texas virou fazenda bélica de petróleo. E o Nordeste? Rebeldes armados organizados em microestados. Canadá? Simples. Islândia do Norte. Frio, isolado, mas funcional. Rússia virou ruína quente e manchete de documentário sinistro. Com o falecimento da ordem mundial, religião, cultos apocalípticos e líderes messiânicos surgem em cada vala e bunker. Cientistas viram hereges. Eletricidade se torna força sobrenatural. Internet? Tabu. Televisão? Uma lenda urbana. O livro virou item de coleção rara, e muitas vezes, trocado por baterias de lanterna. Escolas reaparecem, mas com currículo de como plantar batata em bunker e como consertar rádio com arame e baterias de carro. Historiador é crime, ou guiador de tour pós-apocalipse. E as crianças? Crescem com playlist de correria e medo, ouvindo lendas dos velhos sobre como um dia pisaram na lua. Penso que mais propaganda do que manual de sobrevivência, afinal ninguém lembra se aprendeu a somar ou só a construir abrigos paliativos. Para elas, vermelho e azul não são cores, são símbolo de destruição.
E a educação? Sobreviveu no improviso, com mestre rural virando professor de química com carvoaria de carvão inútil. Enquanto isso, em outros cantos do mundo, líderes tentam remar contra as ondas. A China, que tentou se manter neutra no começo, aproveita a bagunça soviética e cresce como uma superpotência de bancada local. A América Latina mergulha no caos. Cartéis, milícias, exércitos improvisados. África reativa alianças tribais, mas agora cada chefe de clã vira senhor da guerra com fuzil automático. No Brasil, militares tentam impor ordem, mas são derrotados pela combinação de fome, colapso urbano e caos civil. Brasília, capital planejada, vira cenografia de filme pós-apocalíptico. Mas a pergunta que ecoa entre ruínas é: por quê? Porque todo mundo preferiu apertar o dedo no botão. Por orgulho? Por paranoia? Porque alguém leu Falcon e Ave for Dummies como manual de sobrepoder. Todo o conflito que poderia ter sido resolvido em salas diplomáticas virou inferno planetário porque um comandante confidencial pediu café e despertou com vontade de testar o botão na quina vermelha. A Guerra Fria, que poderia ter sido resolvida com handshake e polaroid de paz, virou inferno por causa de um disparo. Um torpedo que cruzou águas, um míssil que ruiu a esperança. Um erro que para sempre quebrou a lógica humana. E o século que poderia ter sido da globalização, da ciência e da cooperação se tornou o túmulo das nações modernas. Mas, espera. Até nisso se encontrou um par de sobreviventes esperando se reorganizar. Comunidades tentam reconstruir o mundo. Fazendeiros semeiam abóbora usando resíduos radioativos como adubo improvisado. Líderes locais ensaiam democracia rústica sob a bandeira da colheita coletiva. As crianças começam a usar runas improvisadas em papiro reciclado para escrever Esperança 2.0. Surge comércio restos de livros de medicina antiga, espetáculos teatrais de som difuso, cantigas sobre celulares que existiam. E ainda assim, no meio do silêncio radioativo, a glória humana persiste. Uma bióloga lendo carbono de ossos para reconstruir genealogias. Um historiador salvando foto de astronauta. Um cartunista rabiscando piada com machado de gelo. Para quê? Para lembrar que fomos capazes de pensar antes de explodir. Então eu te pergunto, você acha que o mundo teria sido melhor ou pior se aquela Guerra Fria tivesse virado quente? Seria o fim mesmo, ou um recomeço sangrento e tosco, mas real? Em que lugar você estaria agora? Remando no Atlântico com rádio cochilando, ou colhendo cenouras na fazenda da esperança global? Comenta aí, se encontrar internet, claro.